Vamos lá, pessoal. Nova República, período de redemocratização do Brasil. Pessoal, quando a gente fala em Nova República, é o período que a gente, na verdade, vive até hoje, né? Não há na história uma outra divisão. A Nova República é o período que vem pós-ditadura militar num processo de redemocratização do Brasil. A gente tem que pensar o seguinte, quando falamos em Nova República e redemocratização do Brasil, muita gente pensa, a redemocratização não aconteceu logo que a ditadura acabou. Infelizmente, muito da censura, por exemplo, de algumas ações autoritárias pelos meios policiais, elas continuaram a ocorrer. Na verdade, a gente tem resquício do elemento autoritário e principalmente muitas das vezes a gente observa isso na ação policial até hoje, né? Então, infelizmente, essa redemocratização ainda não ocorreu por completo, apesar de, obviamente, a gente vivia num período de democracia, né? Bom, o primeiro governo vai ser o governo Sarney, de 85 a 90. Vocês podem estar estranhando esse período aqui, mas como a gente não tinha ainda uma Constituição para essa nova fase democrática, né? Não havia uma Constituição democrática. O que a gente tinha era a Constituição de 46, que foi rasgada no início do regime militar, e uma Constituição elaborada em 67, que era uma Constituição meio fajuta. Mas o que se estabelecia a partir dessa Constituição de 67 e dos atos institucionais era que o mandato presidencial seria de 6 anos. Né? Então, por isso, Sarney governou aí por 6 anos. E não estranhem também o fato da gente falar no governo Sarney. Né? Como vimos aí, quem foi eleito, na verdade, foi o Tancredo Neves. Tancredo Neves era o candidato à presidência, né? Mas ele falece numa intervenção médica. Aqui está o anúncio oficial da morte de Tancredo Neves, o que gerou uma comoção nacional gigantesca, como mostra aqui, ó, o Brasil chora a morte de Tancredo. E quem assume, na verdade, é o Sarney, né? Então a manchete do Jornal do Brasil ela é muito feliz nesse sentido, né? Sarney inaugura o regime de Tancredo. Para o Brasil, nesse momento, a morte do Tancredo Neves era realmente uma comoção, né, que causou uma frustração popular à posse do Sarney. Porque o Sarney ele tinha participado do Partido da Arena durante o período militar. Então, quer dizer, o Sarney não representava para o povo brasileiro uma atitude progressista, né? Quem representava isso era o Tancredo Neves. Então, a morte do Tancredo Neves trouxe uma descrença muito grande, uma frustração com os rumos do novo governo, né? Por mais que a população estivesse feliz com a redemocratização, você tem uma frustração muito grande pela morte daquele que se esperava ser o presidente progressista, né? Só lembrando que a eleição de Tancredo Neves ela foi feita de forma indireta porque a emenda Dante Oliveira, que era a emenda constitucional que previa a eleição direta, ela não passou no Congresso, né? Então, a primeira eleição de um presidente civil foi feita indiretamente, tá? Então, é importante ressaltar isso. A primeira eleição de um presidente civil pós-ditadura é feita indiretamente. A eleição direta de um presidente civil vai ser do Collor, tá? Essa frustração vem acompanhada de uma grave crise econômica. Se a gente olhar aqui as manchetes do Estado de São Paulo, a gente vai perceber o índice inflacionário, né? O que deixou a década de 80 conhecida como a década perdida. Os anos 80 foram a década perdida, né? Para vocês verem os índices inflacionários na década de 80, 36.850.000%. Essa foi a inflação acumulada nos anos 80. A inflação de um ano chegou a bater 1.764,86%. Isso aqui, como a gente sabe, né, a inflação é aumento do preço, isso aqui
foi atingido em um ano. Os preços aumentaram 1.764,86%. Né? Então, uma grave crise econômica que o brasileiro passava fazia com que houvesse um colapso econômico. Os preços subiam muito mais rápido do que o salário, o que aumentava o custo de vida, né? E, obviamente, diminuía a qualidade de vida do cidadão brasileiro. A moeda se desvalorizava rapidamente, então a gente vai ver no governo Sarney que vai haver troca de moeda sucessiva, porque a moeda desvalorizava, você precisa, com o aumento do preço, você precisa mais quantidade de moeda para comprar o mesmo produto, né? Então, um produto que num mês está 100, no mês seguinte está 250, 2 meses depois 450, significa que você está usando mais moeda para comprar aquele produto. Então, a moeda está desvalorizada, né? A desvalorização da moeda causa o aumento do dólar. Então, qualquer tipo de importação era caríssima. A gente tinha um parque industrial que ainda não era completamente desenvolvido. Então, quer dizer, muito você dependia de importação, isso encarecia o processo produtivo. Então, a crise econômica com esses índices inflacionários geraram, na verdade, uma situação desastrosa para o cidadão brasileiro, né? Havia a necessidade de reformulação econômica. E esse era o grande desafio do governante, né? Para a gente ter uma ideia, toda essa crise econômica ela vai ser herdada do fim do milagre econômico brasileiro, porque, como nós vimos durante o período do milagre econômico brasileiro, a gente tem um crescimento rápido do PIB, mas com endividamento externo gigantesco. E o Brasil extremamente dependente do capital externo para continuar o nosso processo produtivo. Quando chega a crise do petróleo, que aí o capital externo não está mais entrando, aí você tem o efeito da crise, né? O capital externo, que era tão necessário para a nossa economia, ele foge do Brasil. Você não tem mais com quem pegar dinheiro emprestado, várias multinacionais estão saindo do país, né? Então você tem fuga de dólar. O valor do dólar em relação à moeda brasileira aumenta. E aí você tem um processo, ainda mais uma economia que não era sólida no Brasil ainda, né? Você tem um processo desastroso, né? Então era um desafio buscar uma reformulação econômica, principalmente o combate à inflação. O que vários governos vão tentar fazer na Nova República, nesse período que a gente chama de Nova República, é justamente o combate à inflação, né? Controlar a inflação, né? O dragão da inflação era, na verdade, o grande desafio. Bom, só para vocês terem uma ideia da inflação média medida em percentual, né, ao longo das décadas brasileiras. Olha que bizarro, né? Isso aqui é média, tá? Isso aqui não é valor absoluto, como a gente viu lá no jornal. Então, olha só, década de 30, 6%, 40, 12, 50, 19, 60, 40, 70, 40. Olha como durante o período da ditadura militar a inflação já cresce, né? Então, aí muita gente dizia que na época do período do regime militar, a inflação não era alta, que a média, tá? Das 2 décadas aí, né? E em 80, olha o que a gente chama de década perdida. Olha a inflação, 330. Chegando a 90, a 764%. Olha como a gente vê a inflação aumentando, né? Até 1994. Por quê? 1994, nós temos o famoso Plano Real. E aí, cuidado, coloque essa observação aí no seu caderno. O Plano Real foi criado no governo Itamar Franco. Ele não foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Tem muita gente que erra isso. Eu já vi colegas, professores de história errando isso. O Plano Real, ele foi criado no governo Itamar Franco, tendo como cabeça principal Fernando Henrique Cardoso, que era ministro do Itamar, né?
que também não foi o único ministro que pensou o Plano Real, né? Mas o Plano Real, pós a sua criação, vai derrubar a inflação novamente, né? Então a gente percebe que a inflação, na verdade, era o grande vilão aí a ser combatido, né? Só para vocês perceberem como o governo Sarney vai tentar atacar a inflação, né? Aqui a gente tem em 84 o fim da ditadura militar. Percentualmente a taxa anual de inflação estava em 200%, né? Aqui a gente já tem o início do governo Sarney, acima de 200%, tá vendo? Aí vem o primeiro plano econômico do governo Sarney, o Plano Cruzado 1. A inflação cai, né? Mas logo depois, no ano seguinte, a inflação começa a subir descontroladamente e termina o governo Sarney nesse índice que a gente viu ali no jornal de 1764, sei lá, quase 1.800% de inflação no ano de 1989, né? Isso aqui foi fruto de um plano econômico que, na verdade, combateu virtualmente a inflação, né? Não combateu efetivamente a inflação. Tanto é que a gente vê a inflação logo depois decolar, tá? E a gente vai discutir um pouquinho o porquê disso. E aqui a imagem clássica que vocês podiam ver se voltassem no tempo, né? Eu vi, quando criança, essa maquininha funcionar praticamente todas as horas do dia, né? Você ia no mercado, a maquininha estava funcionando, né? Isso aí é a figura do marcador de preço. Naquela época não tinha no mercado leitor de código de barra como a gente tem hoje, né? Então o caixa ele via o preço e digitava numa calculadora e ia dando o total da compra, né? Então essa maquininha era uma maquininha de impressão em etiqueta. O rapaz botava ali o preço do produto e ia etiquetando cada produto, né? Às vezes esse rapaz aí que trabalhava com essa maquininha, ele passava por todos os produtos do mercado recalculando, recolocando o preço correto no produto. Chegava no final, ele tinha que remarcar tudo de novo, porque a inflação da manhã para a tarde ela já tinha mudado o preço do produto. Então tinha que remarcar tudo novamente. Então assim, era clássico você ir no mercado e ter esse carinha sentado lá num banquinho, indo de prateleira em prateleira, remarcando os produtos. E o interessante é que, assim, às vezes você pegava uma latinha de milho em conserva, você via ali e já tinha camadas e camadas de etiqueta uma por cima da outra, né? Tinha gente até que tirava com cuidado a etiqueta para pagar o valor de um dia ou 2 dias atrás, que era mais barato, né? Tinha essa estratégia muitas das vezes. Bom, o que o governo Sarney vai fazer nesse momento? Primeiro, uma tentativa de planificação econômica, planificar a economia, criar um plano de ataque à inflação e de recontrole da economia, para gerar um crescimento econômico, né? Primeiro, obviamente, tentava-se buscar a estabilidade econômica, a inflação parar de crescer, né? E segundo, implantar uma política neoliberal. A gente tem que lembrar que a política neoliberal, o termo neoliberalismo, ele surge ali em meados da década de 70 nos Estados Unidos, quando a Guerra Fria já estava praticamente definida, né? Com o declínio do bloco econômico socialista. Na década de 70 a gente tem basicamente o início da discussão de um retorno do liberalismo, né, e um abandono daquela política do Estado do bem-estar social que foi implantada principalmente pelos Estados Unidos e depois percorreu boa parte da Europa, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, aquela política intervencionista, né, do Estado do bem-estar social. Então, a política neoliberal ela tinha como prerrogativa desmontar aquele Estado do bem-estar social, que era um Estado interventor na economia, né? Onde o Estado tinha várias empresas estatais, onde o Estado ele geria determinados benefícios sociais aos cidadãos, né?
Então, a política neoliberal discutia que a gestão desses benefícios, a cessão desses benefícios pelo Estado, onerava profundamente o Estado. E isso que criava a crise econômica. Então, por isso, já se discutia aqui no Brasil, como em toda a América Latina, como em todo o mundo ocidental, né, principalmente a Europa Ocidental, o abandono desse modelo mais estatal da economia e uma adoção da política neoliberal, né? Isso é típico da década de 70 nos Estados Unidos, que é colocado em prática nos anos 80. Então, a década de 80 vai ser uma década do neoliberalismo, né? A implantação da política neoliberal nos Estados Unidos, principalmente pelo presidente Ronald Reagan, e na Inglaterra com a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Então, esses dois vão ser, na realidade, os dois grandes símbolos da adoção da política neoliberal na década de 80, que vai ser seguido por praticamente todo o mundo ocidental, né? Então, a gente tem aí, basicamente, na América Latina, mudanças significativas na Argentina, no Brasil, no Chile, né? Na adoção dessa política neoliberal. Bom, vamos lá. Planificando a economia, o governo Sarney monta o que ficou conhecido como Plano Cruzado, ou Plano Cruzado 1, tá? Vamos entender esse plano cruzado e depois eu volto a essa imagem aí, que é uma imagem muito característica, tá? Principalmente para quem viveu essa época. O plano cruzado 1, ele tinha uma série de propostas. Primeiro, o congelamento de preços e salários por um ano. Então, a proposta era congelar os preços de produtos e os salários por um ano. Dessa forma, você combatia inicialmente a inflação, porque se você proíbe o aumento dos preços na prateleira, obviamente você não tem inflação, né? Se a inflação aumenta o preço, você não tem um crescimento descontrolado da inflação. Tá? Então, esse congelamento de preços e salários, ele ocorreria dentro da proposta do Plano Cruzado, tá? Por um ano. E depois de um ano, haveria a prática do gatilho salarial. O que seria isso? Depois de um ano, o congelamento pararia, né? E os preços poderiam voltar a subir. Mas sempre que a correção, a inflação crescesse 20%, haveria a correção automática do salário para 20% também. Né? Ou seja, após um ano, seria liberado para o aumento de preços, mas sempre que os preços, a inflação batesse 20%, haveria o aumento do salário em 20%, né, para acompanhar a inflação. Isso era, de certa forma, uma ameaça para o empregador, né? O empregador segurar o aumento de preço, porque, obviamente, o empregador queria aumentar o preço, mas não queria pagar um salário mais alto também, né? Se você aumenta o preço do seu produto em 20%, mas você tem que aumentar o salário em 20%, não necessariamente você vai lucrar, tá? Então, o plano cruzado ele vai funcionar dentro dessa perspectiva, congelamento de preços e salários por um ano e depois o gatilho salarial, né? Além disso, a alteração da moeda. A moeda até então era o cruzeiro, ela vai mudar para o cruzado, tá? Então aqui a gente tem, ó, uma nota de 1.000 cruzeiros sendo transformada em um cruzado. Ah, professor, por que a alteração dessa moeda? Tá? Isso vai ser uma prática muito comum, gente. É uma forma de você virtualmente acabar com a inflação, né? Valorizar a moeda, porque você troca 1.000 por 1. Então, quer dizer, se você troca 1.000 moedas por uma só, o valor de 1.000 moedas passa a valer o valor de uma só, você está enxugando a inflação, né? A gente corta os zeros, você muda o nome. Ah, professor, mas qual é o efeito prático disso?
O efeito prático, ele só vai ser sentido se você tiver realmente uma política de combate à inflação. Porque mudar a moeda por si só, vocês devem imaginar que não serve para nada, né? Você muda a moeda, tá, beleza, o que era 1.000 cruzeiros vai ser um cruzado. Mas se a inflação não é controlada, daqui a pouco você tem a desvalorização do cruzado também, né? Porque vai aumentar o preço de 1 para 5, de 5 para 10, de 10 para 200, de 200 para 400 e assim por diante, né? Ou seja, como o plano cruzado estava sendo pensado para combater a inflação, se optou pela mudança de moeda, né? Para fortalecer a moeda, para enxugar a inflação e tentar controlar a inflação a partir daí. Quem que faria esse tabelamento do preço? Dois órgãos, na verdade, um órgão e uma política atuariam para botar em funcionamento esse congelamento de preços aqui proposto no plano cruzado. O primeiro órgão, a SUNAB. A SUNAB era um órgão que foi criado durante o regime militar, né, para práticas de congelamento de preço. Tá? Era Superintendência Nacional, agora me fugiu o nome, mas mais para frente a gente tem. E a política dos fiscais do Sarney, isso aqui era muito legal, cara. Por quê? Como é que funcionava isso aqui? Você tinha lá, a SUNAB colocava em todos os estabelecimentos, se vocês forem em uma padaria muito antiga, é possível que você ainda encontre na parede alguma tabelinha da SUNAB presa, porque isso era muito comum, isso foi criado, na verdade isso não foi criado nem na ditadura, a SUNAB foi criada em 1962, no governo João Goulart, que previa o congelamento de preços, né? No entanto, isso continuou a existir no Brasil, essa Superintendência Nacional de Regulação do Mercado, um negócio desse, né? E a SUNAB, ela tabelava o preço e fiscalizava os mercados que não estavam cumprindo, os estabelecimentos comerciais que não estavam cumprindo com o tabelamento. E o Sarney, quando lança o Plano Cruzado, ele vai lançar logo um discurso em rede nacional, na televisão, né? E ele vai dizer que ele vai, na verdade, apelar para a cidadania brasileira, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês cidadãos têm a obrigação de nos ajudar a fiscalizar os mercados. E aí ele vai lançar o projeto Os Fiscais do Sarney. Quem eram os fiscais do Sarney? Eram as pessoas que iam ao mercado, sabiam o preço, iam com a tabela da SUNAB na mão e ficavam vendo se os mercados, se os estabelecimentos comerciais estavam cumprindo o tabelado pela SUNAB. Se por acaso não tivesse, o bicho pegava, né? Se por acaso o estabelecido pela SUNAB não tivesse sendo praticado, aí o estabelecimento poderia ganhar multa e até ser fechado, né, pelo fato de não cumprir o estabelecido pela SUNAB. Então, isso era muito sério e, obviamente, o que o Sarney vai fazer é propor uma participação da população civil nessa fiscalização, né? E as pessoas, na verdade, naquela época, você ainda tinha, né, década de 80, meados da década de 80, você ainda tinha um preconceito muito grande sobre a atuação da mulher no mercado de trabalho, né? Então, boa parte das mulheres eram donas de casa e eram elas que faziam o mercado, né? Muita gente estranha quando eu digo que na minha casa sou eu que faço o mercado, né? Tem muita gente ainda mais arcaica que fala, pô, mas isso é papel de mulher, sua mulher não vai? Não, ela odeia mercado e eu adoro ir ao mercado, adoro. Acompanhava minha mãe, minha avó, né? Adoro ir ao mercado. Mas assim, isso era um papel tipicamente da mulher. Então, a gente via no mercado, eu acompanhava muito minha mãe e minha avó no mercado, a gente via no mercado aquelas senhorinhas entrando com com um broche escrito, sou fiscal do Sarney. Depois eu vou mostrar uma foto do broche, né?
sou o fiscal do Sarney. Quando aquela senhorinha entrava com aquele broche verde e amarelo escrito sou fiscal do Sarney, os gerentes de estabelecimento comercial ficava apavorado, né? Ainda mais se tivesse preço fora de tabelamento, porque aquelas pessoas denunciavam na hora para a Sunab, e a Sunab podia fechar o estabelecimento comercial, né? Então a gente tem um grande apoio da população. Na verdade, a propaganda que vai se vender é o seguinte: olha, você quer que a inflação caia, então nos ajude, né? E o povo brasileiro, boa parte da população civil, vai comprar essa ideia, né? Então o que a gente tem nesse momento? Uma queda da inflação, né? Se você congela preço, né? Você tem congelamento de preço, então a inflação não está subindo. Você tem a troca de moeda, então a moeda enxugou, você tem a percepção de que vocês não, assim, não têm a noção do efeito que isso causa, mas assim, eu me lembro muito bem, porque eu passei por algumas mudanças de moeda, né? Na verdade foram 3, se eu não me engano, se eu não estou esquecendo de nenhuma. Mas assim, você vivia com a ideia de que as coisas custavam 1.000, 2.000, 3.000, as coisas mais baratas, 3.000 cruzeiros, e de repente vira 1 cruzado. Então, até você se acostumar com a nova moeda, sua cabeça não funciona completamente, né? Então, a impressão que você tem é de que aquilo é muito barato, né? De que o preço baixou. Na verdade, não baixou, foi uma troca de moeda, né? Um saco de arroz que custava, sei lá, 2.600 cruzeiros, agora custa 2 cruzados e 60 centavos, né? Olha que bizarro. Então, a percepção valorativa, ela muda. Então, há uma queda na inflação, pelo congelamento do preço, um otimismo muito grande da população brasileira. Vai ser um momento que o Sarney vai ganhar uma grande popularidade e as pessoas começam a consumir mais por essa percepção de queda de preço, né? E aí o que a gente tem? A gente tem alguns efeitos que vão sendo direcionados, né? Como, por exemplo, uma retração produtiva. Muita gente vê que não vale a pena produzir, né? Principalmente pelo congelamento de preço, principalmente nas áreas que dependiam de insumos externos. Então, por exemplo, muitas áreas você tinha que importar ou a matéria-prima ou insumos básicos para a produção. Você não tinha como congelar o preço que vinha de fora, né? Você congelava o preço aqui. Então, quer dizer, a sua matéria-prima continuava a aumentar de valor, mas o preço aqui dentro estava congelado. Então, quer dizer, olha que bizarro, né? Você tem uma retração produtiva. Muita gente dizendo, para que eu vou produzir, né? Vou produzir menos. Além disso, havia a prática do ágio. O que é o ágio? O ágio é a cobrança fora da tabela, né? O que acontece nessa prática do ágio? Isso acontecia muito em compra de carne, por isso que a gente tem aqui a capa da Veja, procura-se aí o boi aqui, tá vendo? O drama da escassez, o governo vai à guerra. O que começa a acontecer principalmente com carne, principalmente carne de boi, tá? Boa parte dos insumos de ração e principalmente vacina era importado. Então, assim, os criadores de gado, para pressionarem o governo, eles começam a não abater o gado. Não vende o gado para abate, né? Por quê? Porque a vacina ela aumentava de preço, os insumos de ração aumentavam de preço e a carne continuava congelada. Então os caras simplesmente começaram a não vender a carne, deixar o boi engordando no pasto, né? O boi não é um produto perecível, né? A carne o boi não. O boi vivo ele fica lá pastando, né? Então, assim, eu lembro que na época você ia no açougue, naquela época não tinha que nem hoje, né? Que vendia carne embalada a vácuo, o açougue era dentro do mercado, né? Você tinha um mercado, você tinha um açougue, então você comprava carne no açougue. Aí você ia no açougue, você passava lá todo dia, tem carne de vaca aí? Não, só tem de frango. Carne de vaca? Não, só de frango.
E aí, assim, era muito engraçado que quando chegava a notícia, ó, chegou carne de vaca no açougue e tal, fazia uma fila, né? E muitas das vezes você chegava na sua vez, eu lembro que eu ia muito ao açougue com minha avó, você chegava ali na vitrine só tinha frango. Aí você perguntava, ah, mas tem carne de vaca? O cara até falava, ó, até tem, mas por esse preço aí não dá para vender não, tanto que eu nem boto na vitrine. Ah, quanto que você vende? Ah, vendo por tantos a mais. Aí você pedia, o cara ia lá dentro, cortava a carne, embrulhava e já te entregava o pacote embrulhado. Né? Você tinha que confiar no cara que ia chegar em casa e ia ter carne de vaca mesmo, né? Isso era a prática do ágio. As pessoas começaram a vender por fora, né? Por um valor fora do tabelamento. Isso também, se fosse denunciado para a Sunab ia lá e fechava o estabelecimento, né? E aí a gente tem essa imagem, que fica aí na imagem de fundo, tá vendo? Começou a ter desabastecimento. Os mercados não tinham mais produto para vender, porque os produtores estavam reduzindo a produção, porque não valia a pena vender com o tabelamento dos preços. Tá? Aqui, só para não deixar de comentar a imagem, a capa da Veja anunciando a revolução do cruzado, né? A revolução na economia. E aqui está anunciando as práticas do cruzado. E aqui em cima a prática do ágio, né? O governo entra em guerra. Né? Entra em guerra o quê? Para tentar combater essa prática do ágio. Tranquilo? Então, assim, é muito interessante porque eu lembro muito da minha infância, né? Aqui, ó, tá vendo? Este estabelecimento foi interditado pela Sunab por estar praticando preço acima do autorizado. Né? Aí o broche lá, eu sou o fiscal do Sarney. Esse era o broche que a galera entrava no mercado e causava pavor no gerente. A Sunab é a Superintendência Nacional de Abastecimento, tá? E aí, ó que interessante, os preços do pão de açúcar, né? Carne de primeira, 35.500, contra filé, 39.500. As melhores carnes a preço sem gordurinha. Olha que interessante isso aqui para botar numa questão, né? A preços sem gordurinha. O que é sem gordurinha aqui? Sem o ágio, né? Isso aqui era o elemento do ágio. Ó. Essas carnes são no preço da tabela, não tem gordurinha não, não tem esse a mais não. Né? Então interessante, né, a propaganda. Sarney quer o povo vigiando o dragão. Aqui que interessante, né? O dragão cuspindo fogo, o dragão era o quê? Era a inflação. E aqui um operário, ele está com macacão e capacete de operário, fugindo do mercado com um carrinho cheio. Pessoal, a inflação nesse momento ela era tão gritante, a gente dizia que a inflação ela subia a galope, né? Ela era tão forte que era comum na casa do brasileiro você ter, primeiro, freezer, além da geladeira, um freezer, né? Não um freezer que vem acoplado na geladeira, não, um freezer mesmo, e uma despensa, parecia despensa de guerra. Né? Por quê? Era muito comum você chegar no começo do mês, você receber o salário, a primeira coisa que as pessoas faziam era ir no mercado. Tá? E aí comprava quase que o salário inteiro de produto. Por quê? Porque você sabia que no mês seguinte, talvez, o seu salário não desse para comprar tudo. Né? Porque a inflação ia aumentando e o salário muitas das vezes não acompanhava, né? Então, assim, era comum você ter despensa e você botava os produtos todos lá na despensa, era um mini mercado que você fazia em casa. E eu me lembro muito que, assim, minha mãe, ela ia pro açougue, comprava carne para 6 meses, né? Porque sabia que depois o preço da carne ia aumentar. Né? Ah, professor, não era tabelado isso antes e depois do plano cruzado, porque a gente vai ver que o plano cruzado não dá certo, né? Mas assim, você entrava no mercado, no açougue, comprava, congelava. A carne você congelava, né? Muitas das vezes
congelava comida também, e já feita, né? E para vagar espaço na despensa para você botar os produtos que você estava comprando. Então, assim, era um verdadeiro desespero. Você chegar no final do mês, você não sabia se tinha salário, né? Muitas das vezes você tinha que recorrer. Foi o momento que se criou, por exemplo, o cheque especial, né? O que é o cheque especial? O banco te empresta dinheiro sem muito problema, né? Você vê lá a quantia que você tem na conta e te empresta dinheiro a partir daquela quantia. Então, assim, muita gente entrava no cheque especial e ia pagando, era uma forma do banco ganhar dinheiro, né? Porque ia pagando juros ao banco. Então, era um momento realmente muito complicado da economia brasileira, né? Para vocês terem uma ideia, eu sempre conto que na minha infância, para beber refrigerante era festa de aniversário. A gente ficava louco para ter festa de aniversário, que você ia beber refrigerante, porque não tinha grana para comprar refrigerante, não tinha grana para comprar biscoito, né? Por outro lado, a alimentação era muito mais saudável, né? Você vê aí fotos da década de 70, 80, a galera toda magrinha, né? Por quê? Porque você não tinha alimento processado e o que você tinha, por exemplo, de refrigerante, de biscoito e tal, muitas das vezes era inacessível pelo preço, né? Então as pessoas não comiam, né? Só em casos excepcionais, tá? Filé mignon, então, filé mignon era carne de rico. Você comia assim, no Natal, vamos comer um filé mignon, né? Bom, o que acontece? Toda essa guerra que foi promovida pelo congelamento, desabastecimento, a prática do ágio e tal, forçou o governo a, no final do mesmo ano do Plano Cruzado, lançar o Plano Cruzado 2. Vamos lá, o que foi o Plano Cruzado 2? O Plano Cruzado 1 é mais importante, tá? Mas o que foi o Plano Cruzado 2? Se acabou com o congelamento de preço, isso, na verdade, foi terrível, né? Porque muita gente, quando acabou o congelamento, para recuperar as perdas, aumentou pra cacete o valor do produto, né? E aí você tem, por isso que naquele gráfico que eu mostrei para vocês, no Plano Cruzado 1, a inflação está lá embaixo. No Plano Cruzado 2, a inflação já está decolando. Por quê? Porque quando acaba o congelamento do preço, que você dá liberdade para que os estabelecimentos cobrassem o seu próprio preço, né? E aí você tem uma concorrência de mercado e tal. Muita gente, bota o preço lá em cima, né? Então você tem a inflação decolando de novo, a moeda desvalorizando de novo. Junto com o fim do congelamento do preço, você tem o aumento do valor do aluguel. Pessoal, a gente fala muito do aluguel e tal. O aluguel, assim, são coisas básicas, né? Que vocês vão aprender quando vocês começarem a ter uma casa para gerenciar. Mas assim, energia, água, né? Moradia, são coisas que você tem que colocar como necessidade primária, cara. Necessidade primária. O aluguel, por exemplo, que não tinha casa própria, e é muito interessante que na década de 60, na década de 80, um dos grandes sonhos do brasileiro de classe média era ter uma casa própria, né? Porque a grande maioria morava de aluguel. A gente tinha uma desigualdade socioeconômica gigantesca, então a grande maioria morava de aluguel. Aumentava o preço do aluguel, você tinha que tirar o dinheiro de algum lugar, né? Aí você ia cortando o lazer. Então, por exemplo, na minha infância, a gente morava de aluguel até conseguir juntar dinheiro para comprar uma casa. E assim, eu lembro de criança, minha mãe toda noite falando, reza aí para Papai do Céu conseguir fazer com que a gente compre uma casa, né? E a gente criança, né, doido para ter uma casa, rezava e acreditava e tal. Mas assim, é engraçado porque a gente não tinha muita possibilidade de diversão, por exemplo. Então chegava num determinado momento que você não tinha muito o que cortar, né? Por exemplo, hoje você vê, vou pagar a conta de luz ou a TV a cabo. A pessoa mais coerente paga a luz e não paga a TV a cabo, né? Corta a TV a cabo.
né? Tem gente louca que paga TV a cabo e fica sem luz, né? Mas assim, o valor do aluguel, ele incidia direto no custo de vida do cidadão médio brasileiro. Então, quer dizer, era aumento do valor dos aluguéis, aumento do valor dos preços, jogava o custo de vida lá em cima. E aí a gente tem, junto disso, aumento de imposto. Combustível, energia, cigarro, bebida, né? Cigarro, bebida, claro, incidia para quem bebia e fumava. Na verdade, boa parte dos homens brasileiros, principalmente, né? Se fumava muito naquela época. Mas, assim, combustível e energia são bens de necessidade básica também, né? Você sair para trabalhar, se aumenta o combustível, obviamente vai aumentar o preço do ônibus, né? Preço do táxi. Ou quem ia trabalhar de carro particular ia ter que gastar mais dinheiro. Energia, como eu falei para vocês, necessidade básica, né? Então, assim, isso tudo causa um aumento do custo de vida, né? E vejam, a gente está falando de aumento de preço, então a inflação decola. Vai ser um momento que o Brasil vai declarar moratório. O que é a moratório? O não pagamento da dívida externa. O Brasil diz, olha, não tem dinheiro, cara. Não vou pagar, não tem como. Olha a manchete da Veja aqui, ó. Moratório, um salto no escuro. Por quê? Se eu devo a você e falo não tem como pagar, você fica desesperado, né? Qual é a primeira ação? Você pode contratar um cara para me matar, me bater, roubar alguma coisa minha que seja no mesmo valor, né? Ou você pode tentar negociar. Então, assim, normalmente quando você declara moratória, os credores internacionais tentam negociar. Mas, assim, negociar dentro da possibilidade que existe, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu peço dinheiro emprestado para você, né? Aí eu tenho que pagar o aluguel e a energia. E eu falo, pô, me empresta mais uma grana aí só esse mês. Eu juro que vou te pagar. Eu preciso desse dinheiro para pagar o aluguel e a energia. Aí você chega para mim e fala, tudo bem, eu vou te emprestar, mas para eu te emprestar, você vai ter que cancelar o pacote da Sky, você vai ter que cancelar a viagem que você tinha programado de férias, tá? Então, olha só, eu vou te emprestar o dinheiro, mas é só para o básico. Eu não posso ficar te emprestando dinheiro e você indo passar férias, pagar pacote da Sky, né? Ou seja, quando há uma renegociação de dívida externa, os credores impõem algumas obrigações para o país, né? E o Brasil não podia ficar sem pegar dinheiro emprestado no exterior, né? Porque senão não tinha como mover o país. Então, assim, é um movimento muito difícil, né? Aumento das importações, isso aqui é uma prática que a gente vai ver sendo muito utilizado, nós já falamos até disso aqui no governo Dutra, né? Para tentar combater a inflação, que na verdade é um terror esse aumento das importações, você aumenta a importação abaixando o imposto sobre importação, e aí você tem um esgotamento de reserva cambial. Então, quer dizer, um colapso financeiro no Brasil, tá? E aqui a charge muito interessante para colocar numa prova também, né? O Plano Cruzado 1, governo lá fazendo carinho, cidadão felizão. Plano Cruzado 2, um socão no meio da cara, né? Enfim, a popularidade do Sarney, que tinha aumentado no Cruzado 1, vai a nocaute no Cruzado 2, né? E aí vem o Plano Bresser, mais uma tentativa de planificação econômica. Qual a proposta? Congelamento de preços e salários por 3 meses. A ideia era o seguinte, ó, vamos congelar preço porque deu certo. E salário por 3 meses. Depois, a gente libera novamente, né? Libera o aumento de preço e o aumento gradual do salário. Obviamente, quando depois dos 3 meses se liberou para aumento de preço, o preço subiu e o salário não acompanhou. Então, você tem uma perda salarial, né? Não tinha nada estipulado que você tinha que aumentar no mesmo
montante da inflação. Então, quer dizer, o preço aumentou para cacete, o salário aumentou menos, né? Aumento das taxas de juros para desestimular o consumo. Pessoal, mais uma vez eu falo para vocês, assim como abrir incentivar a importação para concorrer com a produção interna, forçando a queda de preço, isso aqui era uma outra medida muito utilizada, tá? Nenhuma das duas deram certo. Aumentar a taxa de juro. Por quê? Se aumentar a taxa de juro, desestimula o consumo, né? A gente viu isso no Dutra também, né? Desestimular o consumo através do aumento da taxa de juros. Aumento da taxa de juros, ele vai desestimular o consumo, né? Como tem aqui, ó, aumento da demanda e queda dos preços, né? Agora, ao mesmo tempo, você tem um problema interno. Porque se você está desestimulando o consumo, você está causando desemprego, né? Então, assim, não tem muito para onde correr. E uma política monetária, ó, e fiscal rigorosa, né? Para ver quem estava sonegando imposto, né? Para diminuir o déficit público, ou seja, a dívida pública. A inflação em 87 é recorde, 365,9, né? E ó, o dragão da inflação aqui, ó. Não precisa nem experimentar, pode levar, é o seu número. E a inflação lá lambendo os beiços para a menininha comprar o vestido, né? Então, assim, era um momento muito difícil. E aí, depois do plano Bresser, ainda vem o plano Veron. Por quê? Nenhum dos planos. Cruzado 1 ainda teve algum efeito. Cruzado 2 foi um fracasso. O Bresser foi um fracasso. E aí vem o plano Veron. O plano Veron propõe uma nova mudança monetária. Por quê? Porque o cruzado já estava desvalorizado pelo aumento da inflação. Então, uma mudança para o cruzado novo. Mesma coisa, corta 0. 1.000 cruzados passa a ser um cruzado novo, né? Nova política de congelamento. Aqui ficava claro que o governo Sarney já não sabia mais o que fazer, né? Privatização de empresas e corte de gasto público. Isso aqui foi uma imposição principalmente pelos credores internacionais. Ó, se vocês estão gastando mais dinheiro do que podem produzir, então vende as empresas para você não ter mais gasto, né? Então aí a gente começa a política de privatização. E exoneração de funcionário público contratado nos 5 anos, coisa que não ocorreu porque antes de 89, a gente tem a Constituição de 88 que previa a estabilidade do serviço público. Então, isso aqui não foi colocado para frente, tá? Deu para perceber que o governo Sarney, na verdade, foi uma grande zona, né? Um governo que não conseguiu colocar efetivamente em prática um plano de equilíbrio econômico no Brasil. Pelo contrário, aprofundou ainda mais a crise econômica. Mas é também no governo Sarney que a gente tem a criação da Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã. A Constituição mais liberal que a gente tem é que gera mais direitos. Muita gente diz que essa Constituição gera muito direito por ser pós um governo que não tinha a garantia de direitos, né? Então tem teóricos do Estado que dizem que as constituições pós regimes autoritários, elas são constituições mais liberais. O fato é, a Constituição Cidadã ela é conhecida dessa forma porque gera o que a gente chama de cidadania plena. Esse termo ele é cunhado por um antropólogo chamado Thomas Marshall, um antropólogo americano, que vai dizer que a cidadania plena é quando há garantias da cidadania civil, social e política, tá? São os 3 tipos de cidadania que vocês aprendem lá em sociologia, né? Cidadania política, social e civil, né? Só relembrando, a política diz respeito aos direitos políticos, de representatividade,
de reunião, enfim. A civil são os direitos individualizados, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de culto, direito à vida, direito à propriedade, são direitos individuais. E a cidadania social são os direitos coletivizados, direito à moradia, transporte, saúde, segurança, direito à escola, hospital, a pleno emprego, são todos direitos sociais, né? E trazia, claro, garantias democráticas, né? Então, a Constituição de 88 ela é consagrada como Constituição de cidadã por isso, porque trazia uma série de direitos, né? Principalmente tendo em vista que o período anterior não tinha defendido os direitos básicos dos cidadãos. Aí eu coloco para vocês só um resuminho dos principais planos, né? Cruzado, Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2, tá? Para depois vocês darem uma olhadinha. Assim termina o governo Sarney, sendo substituído pelo governo Collor, que vai de 90 a 92. Collor vai ser o primeiro presidente eleito diretamente, primeiro presidente civil eleito diretamente pós-ditadura, mas vai ser também o primeiro presidente a ser afastado por impeachment em 1992, por isso a gente tem só 2 anos de governo Collor.